paz, felicidade, completude, duradouros e incondicionais, ou seja, que duram realmente ao longo do tempo, sem se desfazerem, e incondicionais, ou seja, que não dependem de condições, de causas e condições externas para acontecer. Existe? Será que existe isso? O que o Siddhartha fala pra gente, após o seu grande insight, a sua grande iluminação, é que sim, existe. É o que a gente chama realmente na cultura oriental de iluminação, alcançar esse estado, entre outras características, mas essas características também. A busca da vida dele foi a libertação do sofrimento. Então, na verdade, o que ele propõe é que a nossa natureza, ela já tem essas qualidades. Nossa natureza mais interior já tem tudo isso. O nosso eu interior, ele já tem essa felicidade, essa paz, essa completude, independente do que aconteça. Mas o que acontece é que a gente está envolto numa camada, numa espécie de lama, de sujeira enorme de sofrimento. Então o caminho do Siddhartha, o que ele propõe, é a libertação do sofrimento. Por isso, às vezes a gente pensa que se livrar do sofrimento é ficar vazio, é ficar estático, é ser como um robô só, racional e ponto final. E não é essa a ideia. Quando você se livra do sofrimento, essas qualidades, essa felicidade, essa paz, esse bem-estar, essa energia, essa vontade de ajudar, essa de fazer coisas, de produzir, de botar o pé para frente, isso tudo surge, né, com uma força muito grande porque deixou de ser comprimido pelo sofrimento. Por isso, Siddhartha fala sobre a libertação do sofrimento. Então é você se libertar dessa camada que te prende, te faz com que você não seja você mesmo no seu máximo potencial. Então, a gente falando aqui sobre as 4 nobres verdades, foi o que o primeiro ensinamento que ele começou a passar a partir da percepção da iluminação dele, são as 4 nobres verdades acerca do sofrimento. O que é esse sofrimento, como ele funciona e podemos nos livrar dele, como podemos fazer, certo? Então aqui a gente vai conversar sobre a primeira nobre verdade, que é a existência do sofrimento. Em primeiro lugar, sofrimento ou dukkha, seria D-U-K-K-H-A, ou coisa do tipo. Dukkha, sofrimento. Ele corresponde a uma insatisfação, uma insatisfatoriedade. Ele não é exatamente a dor física. Um dos ditados até que se diz que a dor ela é inevitável. Ela faz parte da vida, ela é um processo de proteção do corpo. A dor é inevitável. Mas o sofrimento, ele é um aditivo que a gente coloca e pode não colocar esse aditivo. Óbvio que não é assim fácil, é um caminho para a vida inteira, mas é possível você ir se livrando cada vez mais até extirpar totalmente o sofrimento, ou seja, essa insatisfação, isso que faz o sofrimento mental, o sofrimento psicológico, e sem analgesiar, digamos assim, a dor. Você simplesmente passa a ver a dor de uma forma diferente. Essa é pelo menos a minha interpretação. A ideia, a questão, então, inicial do sofrimento, na primeira nobre verdade, é o sofrimento existe. O sofrimento existe quer dizer que basta, mesmo que você não esteja sentindo nenhum tipo de sofrimento nesse momento, você está bem, você está feliz, você está alegre, basta que as causas e as condições se alinhem no mundo externo para que o sofrimento que está dentro da gente ecloda. Então as causas externas, o que pode acontecer na sua vida que te cause sofrimento, na verdade só são
como se fossem gatilhos. Eles disparam o sofrimento que já está dentro de você. Então, essa é a ideia. No momento em que a gente é um ser vivo, que tem um instinto de sobrevivência, a gente passa a ter a possibilidade de sofrer. Basta que as causas e condições se alinhem para que isso aconteça. E como tudo está mudando no mundo o tempo inteiro, para que a gente esteja com todas as causas externas perfeitas, perfeitamente alinhados com o que a gente quer, isso vai durar por um tempo e depois vai mudar. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais disso, que é a impermanência, a lei da impermanência. Então, se as coisas estão mudando o tempo todo, naturalmente as questões externas vão se conformar de forma a nos causar esse sofrimento, vão provocar esse sofrimento. E muitas vezes nós mesmos buscamos e causamos esse sofrimento de forma inconsciente. Todo o objetivo básico, digamos assim, de todo ser humano é estar em paz, é ser feliz, é se sentir completo, preenchido, realizado. Mas inconscientemente a gente acaba nos atrapalhando de alcançar isso. Então essa é a ideia inicial. E o que é esse sofrimento mental psicológico? A gente pode dividir ele em várias partes diferentes, como raiva, ódio, medo, depressão, pesar, ansiedade, culpa, remorso, ciúmes. Ou seja, resumindo, são todos os sentimentos, todas as emoções que mostram pra gente que a gente está fora do nosso eixo de equilíbrio, que nós não estamos bem, em paz, felizes e satisfeitos aonde estamos com a realidade, na realidade em que estamos. Então, o sofrimento, ele é uma insatisfatoriedade. Ele é todos os sentimentos que fazem com que você tenha que ser necessariamente impulsionado a alguma coisa para tentar buscar essa felicidade que você não tem agora. Buscar algum desejo, manter algo que você gosta próximo, que essa coisa não saia de perto de você, alcançar uma coisa que você acha que vai te trazer felicidade. Por outro lado, você querer afastar as coisas que te fazem ter sensações desagradáveis, te fazem sofrer, ou querer destruí-las, querer que elas não cheguem em você, querer que elas sejam destruídas ou querer afastá-las. Então, todo esse rebuliço de emoções que tiram a gente do nosso eixo, eles sempre nos impulsionam nessas direções, do agradável e do desagradável. Então, isso é o sofrimento. A primeira nobre verdade, então, é a existência do sofrimento, ou seja, ele existe. Mas não adianta só você me escutar e acreditar, então, Siddhartha falou, deve ser isso mesmo. A ideia é a gente começar a levar isso na prática e realmente entender que o sofrimento existe. Como é que a gente faz isso? No nosso dia a dia, quando a gente passa por uma situação que tira o nosso eixo, que de repente alguma coisa no trânsito, alguém fala alguma coisa para você, acontece uma situação financeira, você tem uma expectativa, aquela expectativa é frustrada, qualquer coisa que aconteça que você sente que mexeu com você, tirou sua paz de espírito, é o momento de você parar e olhar. O sofrimento existe. Olha ele aí. Então eu estou experimentando o sofrimento, alguma forma, alguma faceta desse sofrimento, alguma faceta dessa insatisfação eu estou experimentando agora. Isso é o sofrimento, eu estou conhecendo ele agora. Então esse é o primeiro passo na prática para começar a enxergar, reconhecer na sua experiência, e aí então os próximos passos são os que a gente precisa para ir compreender o que é aquilo, por que ele acontece, compreender como se livrar dele, né, e seguir o caminho para ir eliminando esse sofrimento e realmente
entrando na real arte, na real vida, na vida real, né? Feliz e em paz, fazendo coisas sem que sejam impulsionadas por essa avidez, por esse desejo ou por esse medo, mas fazendo as coisas que realmente eclodem de dentro de você. Ok? Então tá aí, primeira nobre verdade. Vejo você na próxima.